Vamos unidos a cheirar numa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando estás juntinho a nós, deixa sempre seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade de amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a cheia nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar, e uma cheia tão querida vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã cheia tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite aos que estão chegando. Estamos ouvindo aqui a harmonização musical do nosso querido Luiz Gonzaga. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios.
furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Luiz, Opa! aí o Luiz vai cantar mais uma música para nós, depois ele tem uma surpresa que ele vai apresentar aqui pro Fé e Amor, né, Luiz? Nós vamos deixar como surpresa até a hora, chegar a hora. Mais uma música, né? Isso, e aí nós vamos naquela surpresa. Você está Isso, reservando aí pro Fé e Amor. isso, vamos lá. Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és Santa Semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, concedeu amor. Cristo, nosso Senhor, Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Vamos à surpresa? Vamos. Vamos lá. Não esqueça o nome do hino. Hino do Centro Espírita Fé e Amor. Composição do Sérgio Castro. Vamos lá. Composição e música do Sérgio Castro. Vamos ver como é que vai ficar. Senhor, somos fé e amor,
sempre amando em real comunhão, como as obras da fé e louvor, acolhemos com amor nosso irmão. Nossa casa é o teu coração, nossa vida é um eterno servir. Somos teus pequeninos irmãos, uma fonte em teu grande jardim. Aqui estamos, Jesus e Nazaré, somos teus mensageiros do amor. Nossa casa trabalha com fé, como ovelhas que segue o pastor. Fortalece em nós o teu amor, engrandece a nossa compaixão, diminui todo o efeito da dor, consolando o nosso coração. Teus amigos que servem conosco também lutam em defesa do bem. Dedicados mentores anônimos, são doutores que atendem do além. Enfermeiros das lutas benditas, condutores das almas em dor, cicatrizam as nossas feridas com remédio que serve de amor. Aqui estamos, Jesus de Nazaré, somos teus mensageiros do amor. Nossa casa trabalha com fé, como ovelhas que seguem o pastor. Fortalece em nós o teu amor, engrandece a nossa compaixão, diminui todo o efeito da dor, consolando o nosso coração, consolando o nosso coração, consolando o nosso coração. Poxa, Luiz Gonzaga, estamos emocionados aqui, viu? Muito obrigado. Estamos aqui embevecidos, queríamos te agradecer profundamente. O Luiz, gente, vai disponibilizar para nós depois o áudio, vai mandar para nós vamos divulgar aí para todos os participantes da nossa casa, para os nossos amigos também, né? E queríamos agradecer muito, que Jesus te abençoe, a você, o Sérgio, né? Ficamos assim embevecidos mesmo, estamos muito agradecidos. Muito obrigado, viu, Luiz, pela harmonização que trouxe muita paz íntima para nós, nos preparando para a reunião da noite. Se você puder ficar conosco, será um prazer tê-lo aqui. Essa aqui é a nossa casa virtual, viu, Luiz? A gente gosta de fazer aqui no Zoom, porque aqui nós podemos olhar uns para os outros, nem todos aparecem aqui na câmera, a gente está vendo aqui o nome, conversando aqui no chat, né? E a gente vai vendo os rostinhos aqui de uns, de outros, e isso nos faz muito bem, né? Então, muito obrigado a você. Eu que agradeço, sempre que precisarem, nós estamos aqui.
não é? Vamos precisar Precisar sempre. ligar para a gente, que a gente está pronto. Viu? Muito obrigado. Você sabe, olha, tem muitas colocações aqui no chat, viu, sobre a sua harmonização, sobre o hino, todo mundo colocando aqui, tanto que ficou bonito, né, emocionante. As pessoas estão colocando aqui da pura emoção, agradecendo a você e ao Sérgio aí por essa música tão inspirada. Tá, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, estamos sempre aqui para servir, né? Vamos lá. Quando precisar, dá uma ligadinha para a gente. E estamos sempre precisando e vamos contar contigo, viu, Luiz? Com certeza, a qualquer hora. Fica com Deus. Boa noite aos que estão entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa reunião virtual aqui do Centro Espírita Fé e Amor. E com muita alegria nós vamos receber aqui um irmão, um companheiro, um grande amigo, que está sempre conosco lá na Ceilândia, né, presencialmente, mas que devido aos compromissos assumidos aí no GEOD e tantas palestras, tantos compromissos, só agora que está aí podendo, sabe, a gente está podendo encontrar aqui virtualmente. Meu querido Haroldo, seja bem-vindo, pode habilitar o seu microfone, por favor. Que alegria tê-lo conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos e todas aqui do Fé e Amor. Eu fico muito feliz de poder estar presente. Como você disse, né, a gente tem compromissos no GEOD, mas eu pedi para uma irmã querida assumir a minha tarefa por lá hoje, para estar aqui estamos todos juntos aqui. Graças a Deus. O que é uma alegria para nós, viu? Então, meu amigo, vou te passar a palavra. Você vai querer compartilhar tela? Não. Não, hoje não. Hoje não. Vamos em texto hoje. Ah, ótimo. Então, Haroldo, aquilo que eu estava dizendo inicialmente, a gente, não sei se você está aí com a sua janela aberta, com os rostos aí de todo mundo, você, né? Estou. Então, a gente aqui no Fé e Amor, a nossa sala lá, que é uma sala singela, que eu falo, mas acolhedora, né? E a gente tentou reproduzir isso aqui, porque a gente acha melhor fazer aqui pelo Zoom, que é mais interativo, podemos ver uns aos outros, né? Do que apenas transmitirmos via YouTube, embora isso aqui está no nosso canal do YouTube também, tá bom? Aí Ótimo. Muitas vezes aqueles que não puderam assistir hoje, não puderam comparecer, depois acessam lá o canal do YouTube e têm acesso ao seu estudo. Então, o Haroldo hoje vai falar sobre a família universal e eu passo para ele a palavra. Que Jesus te abençoe e te inspire, companheiro. Obrigado mesmo, muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Jesus nos traga muita luz e paz. É uma alegria poder estar aqui de volta. É muito bom ver vocês. É muito bom. Olha, a saudade é uma coisa maravilhosa, gente. Ela estimula a gente a sempre querer bem. E com esse afastamento, acho que o nosso querer bem aumentou assim demais a conta. Eu fico muito feliz de ver vocês e de ter essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre as passagens do Evangelho, que são inspiradoras e, ao mesmo tempo, nos trazem processos reflexivos importantes. Eu busquei, para a nossa conversa de hoje, fiz uma busca mesmo, sabe? Onde é que eu vou arrumar um material, além do Evangelho segundo o Espiritismo, além do texto de Emmanuel no texto de Marcos, né? Esse é muito interessante, porque Emmanuel faz esse comentário sobre essa passagem no texto de Marcos e não de Mateus. Está no Evangelho segundo Emmanuel, Evangelho por Emmanuel, no livro de Marcos e não no livro de Mateus. Ele fala sobre familiares. Mas eu fiz uma busca, eu conversei com a Elaine, minha esposa, que ela está fazendo um estudo de Marcos no GEOD, e ela me disse, não, tem um material muito bom, está no livro 50 anos depois. Falei, opa, então deixa eu pegar esse material para dar uma lida. Gente, eu chorei quando eu estava lendo.
porque é um material que vai trazer para a gente toda a imagem que nós queremos para poder entrar e entender essa passagem do Evangelho do Cristo para nós. O texto que nós vamos reproduzir falando para vocês está no capítulo 5 da obra 50 anos depois, onde o Nestório faz o comentário dessa passagem, substituindo um dos irmãos que estava pronto para fazer o comentário do texto, mas havia sido preso. Então, o irmão que fez a leitura, o Sérgio Ostílio, lê desse modo para a gente. Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou. Tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para todos os discípulos e seguidores, exclamou: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terminada a leitura evangélica, o mesmo companheiro, Sérgio Ostílio, comenta o seguinte: meus amigos, falta-me o dom da eloquência para ministrar o ensinamento. Convido, pois, algum dos nossos irmãos presentes para que desenvolva os preciosos comentários da noite. Essa passagem está no capítulo 4. Entramos, assim, no capítulo 5, logo depois. O título é A Pregação do Evangelho. Então, nós fomos buscar esse material, mas antes a gente vai fazer o comentário de Kardec, um pequeno recorte do comentário de Kardec no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre essa passagem. E ao final do comentário que ele faz, um comentário que não é muito grande, ele fala, inclusive, do modo de interpretar essa passagem. Seria estranho, na boca do Cristo, uma reprimenda aos seus familiares, esquecendo o amor filial, aquela regra áurea que estava disposta nos 10 mandamentos, que era para se honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, para se ter longos anos sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E Jesus despreza a família? Será que é isso mesmo? Jamais Jesus faria isso, porque a proposta do mestre era fazer ali uma apresentação da família universal. Esse era o sentimento que animava o mestre. Quando veio, então, a fala do irmão admoestando, ele aproveita e diz: quem são verdadeiramente minha mãe e os meus irmãos? Kardec comenta ao final assim: Jesus não desprezava nenhuma ocasião de ensino. Aproveitou, portanto, que lhe oferecia a chegada da família para estabelecer a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. E logo depois ele desenvolve o texto parentela corporal e parentela espiritual, quando ele recomenda a nossa observação para que possamos observar os laços que nos unem uns aos outros. Muitos dos laços com os quais nós lidamos, familiares ou de amizade, nessa existência, estão diretamente ligados a heranças espirituais que nos visitam desde muito tempo. E nós vamos ver esse referencial nessa obra, 50 anos depois.
Então, ao final dela, nós não vamos trazer todo o detalhamento, mas vai. Aqui fora tem isso. Eu peço desculpas, é minha irmã tentando me ligar, porque provavelmente ela está querendo ter notícias do tratamento que meu pai está fazendo. Eu pedi para a Elaine entrar em contato com ela aqui. Eu pedi a Elaine para entrar em contato com ela, para falar com ela antes de mim. Vou falar. Então, gente, nessa obra, 50 anos depois, ao final dela, há uma reunião na espiritualidade de todos os espíritos envolvidos nessa trama desse livro, aonde eles assumem responsabilidades e compromissos uns com os outros, falando sobre a sequência da relação que viria, ampliando os laços familiares, amorosos, para a eternidade entre eles, inclusive entre aqueles que, porventura, estivessem ali, naquela existência, cometido erros terríveis para com os irmãos de caminhada. Mas nós vamos nos ater a essa passagem para que nós possamos compreender o comentário que é feito pelo Nestório, né, que é o escravo Nestório, que é o mesmo Públio Lentulus reencarnado, atuando, inclusive, com o mesmo grupo de espíritos que sempre caminhou com ele durante milênios nesse processo de educação espiritual evolutiva pelo qual todo esse grupo passou e que nós hoje conhecemos. Nós hoje conhecemos e que nos é muito caro conhecer isso, porque nos eleva a um patamar diferenciado de compreensão do que é a verdadeira família. Muito bem. Nestório, então, toma a palavra e diz assim, para tanger o ponto evangélico dessa noite, ele pede assim, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Olha como ele começa. Ele já diz a todos os que estão ali ouvindo, Jesus jamais condenaria os laços sacrossantos da família, aqueles que ligam uns aos outros dentro do lar. Mas as palavras do Mestre foram ditas para a eternidade. Não se resumia ao momento. Jesus falava com vistas ao futuro, aquilo que está vindo, aquilo que virá, aquilo que é construído por um caminho. Ele diz que essa relação, essas palavras para a eternidade, foram ditas com um modo para demonstrar que a fraternidade é o seu alvo. E que nós, todos nós, encarnados e desencarnados, em coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia integrará todos para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, nós fazíamos ideia disso. Jesus nos apresenta uma proposta, ele nos convida para refletir sobre uma nova proposta. Que proposta é essa? Filhos, os laços que deverão permanecer convosco são aqueles que perdurarão para a eternidade. E a base desses laços não são aqueles consanguíneos somente, porque esses se perdem com o próprio corpo. Se as relações dentro do lar ou fora dele não são baseadas em sentido maior dessa fraternidade universal, onde todos
se reúnem sob as bênçãos e o carinho da orientação divina da mensagem do Pai amantíssimo a todos nós. Ele continua que Jesus referisse àqueles que, cumprindo a vontade soberana do Pai, que está nos céus, marcharão na vanguarda, acima dos caminhos humanos. Então, veja, ele apresenta para a gente que aqueles que estão com ele como família universal, já adesos a ela, caminham na vanguarda. Eles já veem adiante, mesmo estando agora. Caminham nessa vanguarda porque olham a humanidade não como um peso para o seu processo de crescimento, mas como um grande apoio para que eles possam elevar-se. Eles, vejam, Jesus aqui não se refere ao eu, ele refere-se ao nós. Eles, o conjunto, a coletividade, que já consegue visualizar esse elemento libertador. E continua. Os que acatarem neste mundo os desígnios de Deus, com humildade, tolerância, resignação e amor, chegarão mais rápido àquele caminho que Jesus revelou para nós, porque precisarão iluminar-se interiormente pela compreensão e pela aplicação dos ensinos da eternidade da mensagem do Evangelho, para que possam sentir-se mais perto do coração misericordioso do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, Nestório comenta para nós que estes que buscam essa família divina iluminam-se interiormente. E o que é iluminação interior na compreensão que nós temos hoje, já trazendo a essa luz a explicação que a doutrina espírita nos traz? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina espírita nos apresenta, na escala espírita, que o espírito evolui para essa fraternidade universal, iluminando-se em dois campos importantes de evolução. Ele evolui em conhecimento e sabedoria e evolui em moral e amor. Não há como fazer nenhum nem outro isolando-se do trabalho, isolando-se do compartilhamento, isolando-se da fraternidade, isolando-se do verdadeiro amor, que se desprende de si mesmo para ver o próximo. Então, essa iluminação não é feita exclusivamente no isolamento que muitas vezes se faz para fugir do mundo, achando o mundo muito ruim, um espaço muito menos evoluído, um espaço que limita esse processo superior de elevação mental, fazendo com que todo esse processo seja mais egoístico do que fraternal. E a visão que o Cristo apresenta para a gente é diferente. Porque ele olha para todos os que estão ao seu redor, aqueles que estão caminhando com ele, aqueles que trabalham junto com eles, aqueles que recebem o trabalho que eles apresentam, como família. Porque ali todos se doam uns para os outros. O Nestório está fazendo esse resgate para a gente. Lembrando que esse livro se passa um pouco mais de 100 anos depois da vinda do Cristo. E ele faz essa lembrança, 100 anos, Jesus conversando com os discípulos e com aqueles que o seguiam, apresentava para eles uma proposta de vida, um modo diferente de encarar a existência, de olhar o próximo, de olhar o seu irmão, de olhar a sua irmã, de olhar a sua família. Ele continua dizendo assim: tais criaturas são desde já irmãos mais próximos de Jesus, porque iluminam-se evangelicamente, cumprindo a lei de amor e de perdão.
Palavras do Nestório. Esses que se iluminam interiormente, o fazem porque se sentem próximos de Jesus. E sentir-se próximo a Jesus significa olhar as mãos operosas do Mestre e não ficar aguardando que o trabalho nos chegue somente, porque ele está aí, posto. Nós vivemos nessa pandemia situações bem diversas a que nessa encarnação nós estávamos habituados. Nenhum de nós, nessa encarnação, viveu situação tão extrema. Olha, nós passamos por 2 pandemias, mas nenhuma delas nos colocou numa situação tão séria como essa. Aqui foi-nos exigido um modo diferente de agir perante o próximo. Muitos de nós acreditam que o fato de termos que nos afastar socialmente para preservar a existência é uma covardia. Não é. Recordando uma passagem muito bonita que Kardec nos coloca na Revista Espírita de 1859, 1904, 1950, 1960, de uma pandemia que a Europa viveu, uma pandemia de cólera. Uma situação muito grave. As pessoas estavam morrendo em quantidades imensas. E aí escreveram para ele, da Turquia, um grupo de espíritas, dizendo que eles eram imunes à doença pelo fato de orarem muito, pelo fato de estarem constantemente em oração, porque nenhum deles havia adoecido. Kardec leva essa carta para a reunião mediúnica da Sociedade Parisiense. Lê essa carta para o grupo. E na reunião, um espírito se manifesta e diz assim: nenhum dos que vivem no mundo são imunes àquelas doenças típicas do corpo físico, porque todos habitam um corpo. Entendamos que a imunização vem por outros processos. O primeiro deles, seguir as normas sanitárias indicadas pelos grandes estudiosos da saúde da nossa época. Isso é o espírito falando, dentro do grupo mediúnico. Melhor será para imunizar-se lavar as mãos todos os dias e todas as horas, alimentar-se com alimento limpo, beber água limpa, cuidar dos doentes. Aí sim, estaremos nos imunizando para o futuro. Não há milagres especiais para quem ora. Há fortaleza espiritual para quem ora. E ele diz, para estes que oram com fervor, mas trabalham na mesma intensidade, os bons espíritos os assistem. Meus irmãos, minhas irmãs, esse processo de relação com o qual nós vivemos hoje não nos gerou um afastamento de coração. É um afastamento temporário de corpos. Mas se nós nunca nos relacionamos emocional e sentimentalmente com as pessoas, nós com certeza sentiremos muito a ausência de quem agora não pode compartilhar o nosso lado numa cadeira. Mas veja, o Paulo disse no início, aqui é como se estivéssemos no salão do Cefa, gente. É como se estivéssemos ali juntos. É como se estivéssemos sentados uns ao lado dos outros. Nestório está dizendo aqui para nós que aqueles que se aliam a Jesus nessa proposta divinal de sermos verdadeiramente fraternos,
iluminando o nosso interior com as bênçãos da luz divina, que é o trabalho edificante no bem contínuo, nessa verdade que não é a nossa, é a verdade divina, a verdade de Deus, que está instituída nos 10 mandamentos. Se nós observarmos os 10 mandamentos, nós vamos encarar ali uma proposta de trabalho. Quando ele diz, não roubarás, está dizendo, eduque-se para respeitar a posse do próximo. Seja fraternal com aquele que tem a posse, mas que pode compartilhar com você, desde que você seja honesto. Honrar pai e mãe significará fazer jus àqueles que nos deram a possibilidade da existência, retribuindo o carinho, o desvelo e a dedicação que eles tiveram por nós. Aí muita gente diz, mas eu que fui adotado, eu que vim de uma casa onde a família não tinha esse cuidado todo. Ora, qual de nós aqui pode se dizer imune ou isento das responsabilidades morais de encarnações anteriores, aonde nós pedimos para uma nova existência as possibilidades das dores, estimulando-nos a fraternidade real? Eu vou explicitar para vocês, porque estou numa casa do meu coração, uma coisa que a minha mãe me disse pouco antes de desencarnar. Eu acho que isso deu a ela uma tranquilidade imensa no coração. Ela virou-se para mim, ela já estava, gente, numa situação física muito debilitada e até mentalmente debilitada, porque a lesão que ela teve no cérebro fez com que ela perdesse muito da consciência. Mas pouco antes de desencarnar, muito da consciência dela se tornou viva novamente. E ela disse para mim assim, perdão, meu filho. Perdão por quê, mãe? Eu quis te abortar. E eu só não fiz porque a sua avó me disse uma coisa que eu lembro até hoje. Ela disse para mim, filha, que minha mãe e meu pai moravam com a minha avó, todos os meus tios e irmãos do meu pai e todas as famílias deles. Era um lote só onde abrigava todo mundo. Ali em Taguatinga, na Vila Matias. Ali em Taguatinga Sul. E a minha avó disse à minha mãe, filha, se 10 comem do arroz do meu fogão, 11 comem, eu tiro da minha para dar para o meu neto. Mas não faça isso, você vai se arrepender amargamente. A minha mãe tratava a minha avó, a sogra dela, como se fosse mãe dela. Mesmo porque a minha avó, por parte de mãe, desencarnou quando minha mãe tinha 10 anos de idade. Ela foi praticamente a dona da casa, porque a minha tia mais velha era adoentada. Ela era a segunda filha mais velha. Então, meu avô cuidava da casa, provendo-a, e ela cuidava da casa, das obrigações que seriam da minha avó. E aos 10 anos de idade, ela precisou sair para trabalhar, para ajudar meu avô a sustentar a casa. E ela vivia uma situação muito difícil com relação à carestia financeira. Um filho a mais, temporão, que não foi planejado, não dá. Não tem espaço para isso na nossa família. E ela me disse, me perdoe. Naquele momento, você pensa, ou você responde com a revolta, ou você responde com a justiça, com a verdade, com a luz que o Espiritismo e o Evangelho já trazem para a gente. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de dizer para ela, eu só tenho a agradecer, porque eu hoje estou vivo pela dedicação da senhora e do meu pai, porque eu sei dos trabalhos, tanto de saúde quanto espirituais que eu dei para vocês. Então, mãe, a senhora não tem nem que pedir desculpas. Eu que tenho que agradecer. A senhora se desculpou da melhor maneira possível. A senhora me amou.
que o Nestório está falando, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está nos convidando a dar esse espaço para o amor verdadeiro. É o amor de trabalho, aquele que nos aproxima de Jesus. A fala nos aproxima de Jesus? Não. Não. O amor fraternal, ele vai além de nós. Além da gente. Então, pensemos como Nestório está interpretando essa passagem. Ele continua. Se um homem é partícula dessa divina coletividade, o lar é a célula sagrada de evolução da civilização. Olha que conceito. O lar é a célula sagrada de todo o processo evolutivo da civilização. Um homem que não se alia ao bem e envenena o seu lar pelos desvios do sentimento, opera desequilíbrios singulares e atormenta a coletividade. O que ele está dizendo para a gente? Invertam a ordem daquilo que é comum a vocês. Lembremos aqui Leon Denis, no livro Depois da Morte, na introdução dessa obra lindíssima, Leon Denis compõe um poema lindo, onde ele faz uma viagem histórica e espiritual da humanidade. E ele pergunta, passando espiritualmente, mentalmente, as grandes ruínas de todas as imensas cidades que já haviam existido no mundo. E ele pergunta, aonde está Roma, os teus lindos mármores? Aonde estão os teus pisos de ouro? Aonde estão os teus nobres, vestidos com o mais puro linho? Se perderam no tempo. As suas grandes obras estão em ruínas, a sua sociedade ruiu. Mas aquela construída por aquela manjedoura simples, por aquela roupa rota, mas suave, por aquele grupo de pescadores, se eternizou e fará parte de toda a humanidade para todo sempre. É a lição do amor. Aqui, Nestório comenta que quando o homem renega a célula divina do lar, ele envenena a sociedade onde ele se encontra, porque ele próprio está envenenado. É necessário tomar a medicação para converter a doença em saúde. E não há outro modo que não seja o do trabalho edificante no bem. Ele diz que Jesus conhecia todas as nossas necessidades. Jesus sabia quem éramos e quem somos. Mas não só para aquele momento. Jesus nos via para o futuro. E nós, um dia, fazendo uma discussão lá no nosso GEOD, falamos assim, quando Jesus encontra com o senador Públio Lentulus, quando ele sai em busca do mestre para tentar a cura da sua filhinha adoecida, e encontra com Jesus e tem aquela conversa, na verdade nem foi conversa, porque ele nem conseguiu articular pensamento próximo a Jesus, mas ouviu as palavras do mestre. Ele ouviu quando Jesus disse a ele, cabe a ti, senador, depois dessa existência, viver uma sequência de luz para o resto da vida ou ainda amontoar séculos e séculos de sofrimento. Depende exclusivamente do que fizeres a tua vida. Esse que ouviu Jesus falar é o mesmo que agora interpreta a mensagem do mestre. Ele conseguiu entender, mesmo que tenha sido ofertado a ele cura,
daquele veneno moral com o qual ele se envolveu, aquela dor para a cura que veio. Mas ele entendeu que a medicação foi necessária. O que o Nestório coloca para nós? É necessário. É necessário o remédio. A medicação, muitas vezes, não vem com um sabor, como eu gosto de brincar muito com o pessoal lá no grupo, não vem com um sabor do melhoral infantil. Que minha mãe tinha que esconder, porque a gente pensava que era balinha. Queria comer o tempo todo. De tão gostosinho que era. Não. O sabor, muitas vezes, vem como o chá de losma, o chá de carqueja, ou a dor que limita o movimento, mas que vai promover o processo da cura verdadeira e real, que vai transformar o indivíduo para adiante, que vai fazê-lo pensar o quanto ele precisa ofertar a cura para si mesmo, iluminar-se interiormente, curar-se dessas mazelas criadas por ele mesmo, para seguir na família universal do Cristo, que já o espera, que já nos espera. O Nestório continua. Mas enquanto o espírito agressivo permanecer na guerra entre os homens, com monstros de ruína e sangue, apresenta-se aí o sinal de que é necessário uma realização interior de séculos para que nos tornemos irmãos pacíficos e purificados do Mestre. Ele continua. Talvez a doutrina do Mestre venha sofrer insultos daqueles que navegam no oceano dos poderes terrestres, cheios de veneno, vaidade e despotismo. Talvez essa mensagem divina, iluminadora, possa sofrer pela má influência do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da cupidez, de nós que somos irmãos do Mestre. É possível até que esses espíritos turbulentos subvertam os valores da fé cristã. Mas, ai daqueles que operarem assim. Terão que reparar pedra a pedra que fizeram cair do edifício divino. E o farão sem sofrimentos, porque reconhecerão que somente naquele abrigo terão paz e tranquilidade. Olha que coisa linda, meus irmãos, minhas irmãs. Olha que interpretação sincera e verdadeira dessa família universal a que Jesus se refere na passagem de Marcos e de Mateus e de Lucas. Ele continua. Ai de quantos abusarem do nome daquele que nos assiste do céu e conhece os nossos mais recônditos pensamentos. Porque mais tarde, conforme prometeu ele, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e as vozes do céu serão ouvidas através dos mais doces ensinamentos, cumprindo as mais elevadas profecias. Se os homens falharem, exércitos de luz virão para instituir a misericórdia entre os homens. Nestório falava do Paráclito, do Consolador. Mesmo que nós desvirtuássemos como seres viventes a mensagem do Mestre, um dia, na sequência dos séculos, nós voltaríamos e seríamos o veículo das vozes desses Espíritos do Senhor, que são as luzes dos céus. Meus irmãos, segundo Nestório, o reino de Jesus deve ser fundado
sobre os corações, sobre as almas, e nunca poderá se conciliar neste mundo com as expressões do egoísmo humano ou das doutrinas de violência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a casa espírita onde nós trabalhamos, ela deve representar o pensamento, o sentimento e o trabalho do Cristo. As coisas do mundo não devem ser acolhidas dentro do centro, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Como a verdade do mundo. Porque essa verdade do mundo, é passageira. Ela está eivada do pensamento e do sentimento orgulhoso que ainda impera em nós em muitas situações. Mas nós temos, para adentrar a casa espírita, a mensagem e o trabalho de luz com Cristo. É nesse esforço que nós devemos caminhar. Quando aqui, por exemplo, Nestório está numa reunião pública, fazendo a interpretação do Evangelho do Cristo àqueles que lá se encontram para ouvir e transformarem-se na direção do bem, vendo o exemplo deles e ouvindo a palavra iluminada. O que é o Centro Espírita, meus irmãos, 2000 anos depois, se não a revivência desse ambiente, desse espaço? É ali, essa célula divina de amor, da onde nós retiramos os melhores conceitos, as melhores energias, as melhores orientações, para podermos construir no nosso lar a verdade espiritual ao lado dos nossos. Mesmo que, segundo André Luiz, professemos sozinho a nossa fé. Está lá, conduta espírita. Mesmo que professemos sós a nossa fé espírita, assim o façamos, não somente por palavras, mas principalmente por atos, por vivência. É o que o Nestório está dizendo. Não permitamos, e caso isso aconteça, o reino de Jesus não é fundado nas casas, mas nos corações e nas almas. Se a casa cair, em qualquer ambiente onde nos reunirmos, ali o Mestre estará, caso o que nos anime seja a mesma coisa. Ele encerra dizendo assim: guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos materiais, nem nos manuscritos dos homens, mas os alicerces divinos estão construídos no íntimo dos homens, de modo que cada alma poderá edificar a sua obra em si mesma, a custo de esforço, de dor e de lágrimas, para o caminho redentor e iluminado das moradas gloriosas do infinito. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a proposta divina da nossa transformação. Então, que Jesus possa nos trazer muita luz ao coração e que possamos entender essa mensagem e vivê-la em nós mesmos continuamente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento de vocês de sempre, e que essa mensagem cale fundo em nossos corações. Muito obrigado. Meu amigo Haroldo, nós que agradecemos. E é muito bom saber que você pertence à família do Fé e Amor. É uma alegria para nós, viu? Bom, temos aqui os nossos companheiros aqui já se manifestando no chat, a Cidéria agradecendo pela palavra, pelas reflexões. E quem quiser falar aqui, gente, fazer aí uma perguntinha, né? A Zilda também colocando aqui, a Margarete, os agradecimentos. Quem quiser fazer uma colocação, né, Haroldo? Quiser trazer a sua contribuição, fazer uma pergunta aqui para o Haroldo. O Haroldo está aqui. Paulo. Nosso companheiro, vamos aproveitar. Oi. Dica, vamos lá.
Oi, boa noite, família Fé e Amor. Haroldo, obrigado pela presença em nossa casa, né? Seja bem-vindo em minha casa. Obrigado. É o seguinte, Haroldo. Quanto à situação que nós passamos hoje, né? O nosso planeta passa, não fica claro para a gente a questão da família universal dentro de que uma ação minha aqui vai interferir lá, né, em outro país. Uma ação minha positiva vai melhorar a situação de alguém que está distante de mim. Então, eu acredito o seguinte, com a atual situação, fica muito claro que nós todos estamos unidos e que eu dependo de alguém lá, como alguém lá depende das minhas ações aqui. Não só ações materiais, como ações espirituais, ações de oração, de poder passar uma palavra positiva, poder... É isso aí. O que você acha dessa oportunidade que Eu acho. Com esse remédio tão amargo que estamos tomando? Eu acredito, Vilma, que todos nós nos ligamos pelos laços terníssimos do amor. Eu entendi há um tempo que André Luiz quis dizer, quando ele fala que o ódio é o amor que adoeceu. E nós precisamos dar o remédio para a doença. E a melhor maneira de curar a doença é fazendo com que nos imunizemos contra esse mal. Quando você diz o que faço aqui interfere para que outros sintam a minha boa ação, significa dizer que eu preciso continuar trabalhando pelo bem, porque somente o bem é o remédio. É como Paulo nos diz, Paulo não é Paulo quem diz isso, é João, se não me engano, na Carta Universal. Ou é João, é Pedro. Um amor cobre uma multidão de pecados. E é verdade, é assim. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu tenho que olhar o outro. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu esperar que o outro me veja, o bem não é produzido. E você tem a mais pura razão sobre isso. Eu tenho que fazer. Eu tenho que agir. Eu tenho que atuar. E a minha atuação não pode ser escondida no sentido de que somente eu absorvo o benefício dela. Ela tem que ser mostrada de modo a que muitos se beneficiem da minha ação. Mas eu não preciso colocar, como na mensagem do mestre, a minha mão esquerda para que a direita saiba o que esteja fazendo. Esse tipo de visualização a proposta divina não quer. Também não precisa. O bem precisa imperar sobre o mal. Essa é a grande mensagem da família universal. Você tem toda a razão. É exatamente isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado a você. Muito bem. Então, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo mais uma vez esse irmão, companheiro Haroldo, que Jesus te abençoe e que você possa estar sempre conosco. Agora, virtualmente, e em breve, Deus quiser, em breve, né, presencialmente. Tá certo, meu querido? Fica com Deus. Sim, com certeza. Vamos